convidado deste episódio do Até Tenho Amigos que São é o Hélio Moraes. É o segundo baterista de Paus a aparecer no podcast, além de tocar nos Linda Martini. A conversa foi gravada no House, o estúdio dos próprios Paus, na semana passada. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast, nem de deixar estrelas e críticas no iTunes. E é isto. Tu não te roubaram o telemóvel? Fosse no táxi, meu. Sério? Mas eu deixei o telemóvel no táxi. Pá, saio, à porta de casa, saio, entro em casa, tiro tudo dos bolsos, como faço, tipo, reflexo, e eu, telemóvel. Deixei no táxi. O Leonor ligou logo para o telemóvel, nada. Pá, saímos de casa logo, aplicação Find My iPhone, entramos no carro a seguir o táxi, estás a ver, pelo GPS. Fomos até à ajuda e ficou dentro de um prédio. E eu a mandar mensagens, tipo, ligar para este número, blá, 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 blá. Às tantas, quando chegamos e o telemóvel estava parado, supostamente não estava em movimento, paramos, tipo assim, um bairro bué da Xunga na ajuda, aqueles mesmo perto da faculdade de arquitetura, pá, que são assim uma beca de lados. Paramos aí, eu faço aquela cena de emitir som, para ver se por acaso estava ali na rua, estás a ver? Nada, desligaram o telemóvel, a partir daí perdi sinal. Ou seja, sei o prédio onde ele está, ou onde ele estava nesse dia, pá, mas são montes de casas e não consegui sequer, só com um mandado de captura, tipo, ridículo, não é que tu ias... Pá, me tiraram do bolso e desligaram logo. Foi mesmo assim, foi mesmo... O chão estava tudo partido, que é a coisa mais ridícula. Pois, o meu também tinha o vidro partido. Quem tirou a capa caiu o vidro de certeza. Pá, pois, isso é que é estúpido, é tipo... No sítio onde eu estava, que era o primeiro andar, tipo, havia mil pessoas com iPhones 6 bons. Pá, o meu tinha o vidro partido e está cheio de marcas, porque eu deixei aquilo cair 1000 vezes antes de ter capa sequer. Pois. Portanto, ficaram com um telemóvel que não serve para nada, e provavelmente deitaram fora. Epá, é só roubo pelo roubo quase. Sim, claro, é porque tem de desbloquear aquilo, que deve custar dinheiro, ou deve dar um trabalho do caraças. E ainda tem de comprar, não é só o vidro, é o vidro e o LCD. Pois é. E se tu comprares um vidro manhoso, é muito pior do que o vidro oficial da Apple. E tipo... E é para caro? Sim. Não, mesmo o manhoso é caro, é para 150 euros. Pois. E o da Apple era tipo, ficava tipo 200 ou assim. Por isso é que eu nunca arranjei. Pois, eu já tinha comprado 2 vidros. Então, mas já tens um telemóvel, então? Não, tenho 5, voltei ao 5, agora estou à espera. Porque o meu, por acaso, eu não pagava muito, porque era... Mas os gastos estão a subir, porque aquilo era 50 euros por um vidro novo, que era aquela merda do Quintino. 50 euros mais IVA. Eu parti o vidro a segunda vez, já foi 60 mais IVA. E o Rui, o filho da mãe, agora partiu o dele pela segunda vez e já lhe cobraram 120 mais IVA. Portanto, já está... Pá, toda a gente parte, meu, aquilo é uma merda. É terrível. Mas pronto. É aquelas merdas. Não, a minha dúvida é que eu vou ter de tirar uma fotografia com o teu telemóvel. Tu mandas-me também. Desculpa. Pronto, estamos aqui no teu estúdio. Sim, dos Paus. Dos Paus, basicamente, é dos Paus. Sim. Também sai um bocado Linda Martini e o Cantinho Charlie Brown. Sim, pá, isto foi uma aventura. Nós andámos muito em tour este ano com os Paus. Este ano, o ano passado. E percebemos que até nos damos bem os 4. o que não é que seja raro, mas pá, quando tu andas em tour montes de dias seguidos, é normal haver tensões, mas sei lá, tipo, o pessoal não acorda todo bem disposto todos os dias e às vezes uns querem fazer umas coisas, outros querem fazer outras. Pá, então nós temos andado em tour para caraças e a verdade é que tem corrido bem, então pensámos, vamos fazer uma coisa juntos, vamos fazer um estúdio. Eu fazia booking já e continuo a fazer. O Kim sempre trabalhou com marcas e branding e como copy esse universo, e o Makoto e o Fábio faziam produção já e tinham a ideia de montar um estúdio em Lisboa. Pá, então começámos a falar todos e vamos juntar tudo, e pronto, e juntámos tudo. É o House, Casa dos Paus. E as pessoas que quiserem podem ter aqui uma sala que se pode alugar, as coisas todas. Tem uma sala de ensaios que está aberta, que é esta onde nós estamos. Depois tem as salas de ensaios de Linda Martini e as de You Can't Win Charlie Brown. Essas são fechadas. E depois tem o estúdio de gravação lá em cima, que já está. E não há uma sala de ensaios dos Paus? Nós não ensaiamos. Não. Para o nosso processo de composição há preguiçosos e há pessoal que já teve montes de bandas e que já não tem paciência para ensaiar. Então a gente monta as coisas e grava enquanto cria. A nossa estrutura de gravação é um bocado como música eletrónica, não é? Gravamos ali um beat, depois, sei lá, vou pôr aqui um baixo, vou pôr aqui uns teclados, depois põe o outro beat por cima, o backbeat normalmente. E depois agora precisamos de um B e depois vamos construir por cima disso.
Às vezes as baterias, para ficarem coerentes, acabamos por regravá-las todas seguidas, porque há pratos que têm que ficar a soar e depois fica mal, fica tudo chopado e não fica assim muito bem. Às vezes pode ter piada de ficar chopado, mas normalmente a gente gosta que pareça contínuo. E pronto, então o que acontece é que depois ensaiamos, depois de fazermos um disco, temos que ensaiar em um mês intensivo para aprender a tocar as músicas que nunca as tocámos, sequer do princípio ao fim, portanto, menos ainda juntos, os quatro. Mas isso é interessante também. E depois, claro, às vezes temos que comprar material porque gravamos coisas a mais e não há mãos suficientes, então tem que disparar alguma coisa. E é sempre um processo engraçado, o pós-disco de paus. É fixe. Mas é aqui que vão ensaiar. Sim, quando ensaiamos aqui. Okay. E às vezes, sei lá, se estamos mais de um mês sem tocar, que acontece muito poucas vezes, felizmente, marcamos um ensaio e fazemos um ensaio e pronto, na véspera do concerto, mas se estamos a tocar regularmente, que é o normal, não ensaiamos. Eu lembro que vocês estavam naquela coisa em Belém. Sim. Vocês fizeram um lançamento. Pois foi o primeiro EP que foi pela enxofada. Yeah. Foi fixe, foi bem divertido. Pá, teres o Calaf a servir cerveja e churrasco, não é? É sempre fixe. Acho que poucas bandas podem dizer isso. Eu lembro que ele antes disso estava à entrada a cumprimentar toda a gente e tal. Não, foi fixe, pá. Por acaso foi uma cena boa familiar, foi uma cena mesmo fixe, meu. Curti bem esse tempo. Sabes há quanto tempo? Há 5 anos? Foi em 2010, já. Foi em 2010, já. Foi em maio, para aí, 2010. Sim, foi antes do Alive, eu recordo-me, depois nós fizemos o Alive nesse ano. Foi fixe. Depois a cozinheira, era uma amiga com o Andro de Buraco, que também tinha em que a luz, que era alta cozinheira, e o Calaf sacou e trouxe para o churrasco também. Foi fixe, foi mesmo fixe. Porra, já não me lembrava disso. Este estúdio já não dá para fazer isso. Este já, pois, só se a gente puder ali um churrasco à porta, mas depois ainda levamos com os vizinhos do lado. Pois, porra, já foi há um tempo, já. Tu estás agora só com o Paus e Linda Martini. E o Felicifel parou? Sim, quer dizer, o Felicifel... Vi uma fotografia que vocês puseram no Instagram, incrível. Sim, antes e depois. Pá, e o Felicifel... Está tudo diferente o cabelo, Quer dizer, o Gaza está igual, o Gaza já não tem cabelo há muitos anos. Sim, mas parece mais bonito. Eu acho que ficámos melhor na fotografia, acho que até nem estamos a envelhecer muito mal. Ou então também já nos sabemos pôr melhor nas fotos. Pode ser isso. Pá, e Felicifel, como é que está? Há divergências na banda em relação ao rumo da banda. E eu acho que talvez eu seja o mais torto em relação a isso. Se bem que acho que já há mais gente a partilhar dessa opinião. É-nos muito fácil, nós damos todos, continuamos a ser todos amigos, sei lá, eu faço o agenciamento do Rui, o Gaza continua super presente, o Shella continua a tocar com o Makoto em Riding Pânico, tocava comigo em Paus e com o Makoto, sei lá, eu tenho Paus com o Makoto, estamos todos ligados, é mesmo, somos todos amigos. Só que a mim custa-me, eu nunca gostei daquelas cenas de arrastar cadáveres, não? E nós já fizemos um reunion show uma vez, nós nunca acabámos, e acho que nem nunca vamos acabar, mas na verdade já não editamos um disco desde 2008. E depois em 2010 fizemos um comeback. Até 2009 nós ainda fizemos alguns concertos. Depois em 2009 é que a coisa estagnou mesmo. O Rui começou a fazer Filho da Mãe. Os Paus também começaram a tocar muito. Linda já tocava bastante, ainda começou a tocar mais ainda. Então começou a ficar complicado. O Gaza depois também estava em Man-Eater e mais tarde em Besta. Era muita banda para gerir e Felicifel acabou, como foi uma coisa tão intensa, acabou por ficar um bocadinho para trás, porque também precisávamos disso, né? Nós fizemos muita tour, fizemos tours europeias, fizemos muita tour em Inglaterra e pronto, e lá está, como dizia ainda há pouco, fazer tour junto não é fácil, não é? E se calhar precisávamos ali de um descanso a dada altura, não uns dos outros, mas de tour uns com os outros e quisemos dedicar a outras coisas também. E em 2010 fizemos um comeback no Milhões de Festa, pronto, foi uma ocasião especial e fez sentido. E depois, há 2 anos, foi em 2012? Há 2 anos foi 2013. Não, 2013. Foi em 2013, exato. Em outubro. O Music Box convidou-nos para fazer um concerto especial lá, de Felicifel, porque já não tocávamos em Lisboa desde 2009, por aí. E depois também apareceu o Generation, também em Braga, a querer fazer a coisa. E pensámos, vais lá, pronto. Até porque nós íamos fazer uma coisa no ano passado, em 2014, em janeiro, em Southend-on-Sea,
com a Jemima Stelly, que tem estado a colaborar connosco desde sempre, artista plástica de lá, e nós íamos tocar com a Infusifel, porque ela começou um projeto que começou com a Infusifel. Ela filmou-nos muito em concertos e já expôs muitas coisas connosco. Teve uma instalação na Tate Gallery que era um vídeo de Infusifel que tínhamos filmado em Milão, uma performance em que ela entrava também. Já tínhamos feito um espetáculo na ZDB também em que ela se despia enquanto nós estávamos a tocar e projetava o vídeo daquilo que estava a gravar direto. E então nós pensámos, ok, vamos aceitar estes 2 concertos no Music Box e o de Braga, porque acaba por ser uma obrigação que nós temos para ensaiar para esta exposição de janeiro, porque ela queria fechar o ciclo, porque ela depois começou a filmar todas as ramificações de Infusifel, começou a filmar muito mais paus porque tinha mais membros de Infusifel, também filmou o Filho da Mãe, filmou Riding Panic, filmou Lino Martini também algumas vezes, e então pronto, foi uma forma de nos obrigarmos a ensaiar também, ok, vamos marcar estes 2 concertos porque assim também acabamos por ensaiar para a exposição. E pronto, e assim fizemos. Mas, sei lá, este ano fazíamos 10 anos da edição do primeiro disco. E havia quem quisesse fazer um concerto de celebração. Eu pelo menos, eu não sou muito saudosista, eu acho que o que há a celebrar de Infusifel é quando tivermos um disco novo. No dia em que nós nos sentámos no estúdio e fizemos um disco novo e tivemos coisas novas para mostrar, eu acho que faz sentido voltarmos a tocar. Até lá, não me faz muito sentido, não sinto muita coisa. Tenho imenso prazer em tocar com eles todos, tanto que continuo a tocar com a maioria deles e gosto de preservar esse gosto. Agora, estar outra vez a enfiar numa sala de ensaios para sacar músicas que já não sabemos tocar, que editámos em 2008, já passou demasiado tempo e nem sei sequer se faz sentido ainda, então não sinto grande vontade de fazer comebacks consecutivos, quer dizer, não faz muito sentido. E então está parado, está à espera de um disco novo. Quando tivermos um disco novo... Tu além disso também tocavas com outras bandas, tipo, tocaste com... Do hardcore ainda? Não. Tu não tocavas com, pelo menos ao vivo, com, como é que se chamava? Não era... Como é que se chama? Não lembro. Não tocavas com outras bandas? Não eram tuas? Tipo, sim. Tu tocavas com... Eu toquei 2 concertos só com Riding Panic, mas porque não era Riding Panic. O baterista deles saiu a uma semana desses 2 concertos e pronto, e eu conhecia mais ou menos as músicas e fui tocar. Mas não, acho que não toquei com mais ninguém, assim... Nunca tocaste com mais ninguém? Não, só bandas do hardcore já, Show, Let's Go That's Dead, foram as bandas que agora... Isso é muito antes de tudo o que... Não, acho que nunca toquei com mais ninguém. Talvez tenha tocado, tipo, como convidado, uma vez ou outra, mas nem me estou a recordar. Sei lá, fizemos uma coisa eu e o Kim com o Calafa, os Irmãos Demónio, mas foi uma coisa muito, muito efêmera. Por acaso ontem repetimos uma versão low cost disso na ZDB. Sim. Por causa dos preços políticos. Sim, exato. Como é que isso? Eu queria ter ido depois. Como é que foi? Como é que era, tipo, o cartaz era gigante, era de 6 horas? Era bem gigante, mano. Era um bocado livre, faz sentido, era pela liberdade de expressão. Mas foi fixe, pá. Tu chegavas lá e tinhas uma data de gente a conviver de uma forma fixe, só pelo prazer de estar a conviver e pelo privilégio de poder fazer isso também, sem perseguição política. E foi fixe, e sentis uma energia fixe no ar, pá. E depois também não havia grandes regras, sei lá. Nós inicialmente éramos para tocar às 8, depois já estávamos para as 9h30, depois acabámos por tocar às 8h30, sei lá. Não havia grandes regras, o pessoal estava todo com boa onda. E foi fixe, foi mesmo fixe. Estava muita gente, acho que foi uma boa cena e foi uma demonstração daquilo que deveria ser convívio artístico e tertúlias, do que é que seja, pá, poesia. Tu tens raízes africanas, não é? Tenho, os meus pais são os 2 angolanos. Meus angolanos, são precisamente angolanos. Os meus pais e os meus avós também. E do lado da minha mãe é mesmo tudo angolano, com ascendência moçambicana, aliás indiana, via Moçambique. A família do lado da minha mãe é toda de lá, praticamente. A do meu pai até à geração dos meus avós. Para trás disso eram portugueses, acho que Trás-os-Montes. Não, por acaso descobri há pouco tempo que eu sou tetraneto bastardo do rei Dom Miguel, o absolutista. O que tem a sua piada, filho familiar de um absolutista e depois ao mesmo tempo com raízes africanas, o absolutismo e a escravatura, acho que faz todo o sentido. Se calhar é por isso que é uma grande misturada depois.
Porque eu lembro-me de perguntar, eu acho que já não sei se estava a falar contigo por causa de Lindy Martini ou por causa de Paus. Eu acho que sim, e era na altura em que tu acho que ainda trabalhavas ou tinhas acabado de trabalhar na Enxofada. Sim. E vocês estavam a editar pela Enxofada e tinham remix e não sei o quê. Perguntei-te a ti, Joaquim, a ligação entre. Então já era Paus. Sim. Estou-me a lembrar daqui. A ligação entre o hardcore e a música de dança, basicamente, e todas as coisas. E tu acho que deste essa resposta de que tipo, toda a minha família é de lá. É de lá e tipo, Pai, o sangue, o ritmo e tal. Sim. O meu pai por acaso não ouvia muita música, portanto não tive muita influência musical pela parte do meu pai, apesar de ser um ótimo bailarino. Ele tinha a mania que era o cantiflas a dançar, na verdade, e tinha a sua piada. Mas a minha mãe não achava muita piada na altura, mas pronto, imaginá-la a dançar daquela forma tem a sua piada. A minha mãe, eu não vivi com a minha mãe nunca, só até aos 3 anos, mas sempre que ia passar fins de semana ou férias ou o que fosse na casa da minha mãe, acabava por ouvir sempre muita música africana. Ela ouvia muita kizomba, antes da kizomba nascer agora, antes do Carlão cantar kizomba, né? Portanto, e então, na verdade, eu não gostava, né? Eu era adolescente, vinha da cena hardcore e não tenho paciência para isto, meu. Era azeite para mim aquilo na altura. Mas a verdade é que a coisa foi ficando e foi se entranhando aos poucos e essas referências acabam por estar lá, e quando tu perdes o preconceito e já deixas de ter manias de que só aquelas bandas que só 200 pessoas na Península Ibérica e mais umas 5.000 nos Estados Unidos é que conhecem, acabas por te permitir ouvir uma série de coisas com outros ouvidos, e isso foi fixe, foi redescobrir também isso tudo. Eu não sei como é que a ideia que eu tenho é que já não é tão assim, tipo, tu seres de um nicho. Sim, mesmo que se tu faças parte desse nicho, tipo, sei lá, se tu fosses como eras tipo em 98 hoje, tu serias diferente. Seria diferente. Se tu pertencesse ao hardcore e tivesses não sei quantas mil bandas de hardcore. Sim. Eu acho que sim. Quer dizer, nós até fazíamos parte, sei lá, quando eu falo eu, sim. O Kim, o próprio Macotó, o André de Linda também, e o Pedro, nós até fazíamos parte de... Porque havia duas fações depois a dada altura na cena hardcore, que era o pessoal do old school e o pessoal do new school. E o pessoal do new school era o pessoal que também tinha os ouvidos mais abertos. Sei lá, eu lembro-me que Shoal, que era a banda que eu tinha com o André e com o Sérgio, uma das maiores influências era Placebo. Na cena hardcore para o pessoal do old school aquilo era impensável, não é? E era The Drive-In também, Trail of Dead ouvíamos bastante, mesmo Refuse também abriu muito a mente a muita gente do hardcore. Acho que este disco até é um retrocesso em relação àquilo que eles já fizeram para trás, mas... Ou seja, tínhamos muitas outras influências que nos tiravam já daquela cena estanque do hardcore, que era de pá para a frente e para trás e só berrar e não fazia muito sentido. E ouvimos outras coisas tipo Elliott Smith e, sei lá, Texas is the Reason. Havia muito uma parte da J3 e da... Qual era a outra editora? Agora não me lembro. Saddle Creek? Não. Sim, também. Que tinham muitas coisas, o chamado emo da altura, não é? Depois os 30 Seconds to Mars vieram roubar o rótulo por uma coisa do mal. Mas pronto, esse era o nosso emo, não é? Era um emo que a gente curtia, era emotional core, era o que a gente chamava. E ouvíamos muitas coisas desse tipo, portanto já tínhamos uma cabeça um bocado aberta. Mas isto já estou a falar no final dos 90, não é? Porque em 96 já esquece, era topá e acabou. E então pronto, já tínhamos uma cabeça um bocado aberta, mas claro que sim, eu sinto que hoje as pessoas estão muito mais abertas, mas também hoje em dia acho que se ouve muito menos discos do princípio ao fim e ouve-se muito mais, sei lá, shuffle do que outra coisa, não é? Então isso também acaba por te tornar mais eclético, não? Menos fechado. Mas perguntando outra vez a relação entre hardcore e música de dança. O que ia responder nessa altura é que hardcore é música de dança. É uma dança diferente, é a roda de bico, não é? Sim. Olha, os Refuse são um bom exemplo disso. Sim. Porque no Shape of Punk to Come os gajos já metiam um monte de elementos hardcore de dança. Exatamente. E, bem, mas não será por aí a ligação entre o hardcore e a música de dança. Não sei qual será a ligação. Não sei sequer se há uma ligação direta. Não, mas há sempre tipo... o Refuse dá um exemplo disso. O Dennis Lyxzén depois começou a colaborar com aqueles gajos... como é que se chamam?
International Noise Conspiracy? Não. Lost Control Band? Não, os gajos com quem ele cobrava. Tem um remix horrível de New Noise. Caralho. Das piores coisas que eu ouvi na vida. Blood Brothers, será? Blood Brothers? Não é Blood Brothers. Não, pera. Bloody Beat Roots? Bloody Beat Roots, exato. É sério? Eu não ouvi isso, ainda bem, meu. Que ele até andava em digressão com eles. É sério? Ele foi cá ao live. Não sabia, não me apercebi disso. A sério? Não, ainda bem, felizmente. Não sabia. Pronto, e eu acho que esses gajos também tinham raízes no hardcore. E há sempre essas histórias de gajos que vêm do hardcore depois viram-se para a música de dança. Por acaso tens bons exemplos. Tens o Steve Aoki. O Steve Aoki tinha a 31G, não é? Sim. Era a 31G, não? Era. Não, a 31G era do gajo de... Era de Locust, não era? Era o gajo de Locust. Era, como é que se chamava? D-Mac. Sim, mas D-Mac era de hardcore. Tinha bué de bandas do noise do hardcore, aquela onda de Locust e Blood Brothers. Sério? Sim, e editava um monte de coisas dessas no início. Já assim, mais ruído, tipo numbers e coisas assim, do que necessariamente hardcore. Não fazia ideia. Ou seja, era aquela facção de pessoal do hardcore que também já ouvia outras coisas diferentes, mas depois virou mesmo completamente para a eletrónica. E o gajo vinha daí. Eu acho que o Steve Aoki era um gajo aborrecido com muito dinheiro, pronto, e foi fixe, fez montes de coisas porreiras na altura. E há essa ligação, sim, pá, mesmo o Igor Cavaleira, não é? Também é DJ hoje em dia, DJ barra baterista, e também, pronto, é um tipo de hardcore diferente, mas Sepultura tinha muitas influências de hardcore puro e duro também, não é? Pois, eu acho que sim, não sei se é mais esta música eletrónica dura, não é? E rude, eu acho que sim, está muito... Sei lá, o Skrillex também é muito duro, não sei se teve algumas... Ele era vocalista de uma banda de emo. Pois, exato. Quando era miúdo. Faz todo sentido, tipo, não é From Autumn to Ashes, mas é um nome assim parecido. Esse tipo de nome de banda que há várias. Nunca tinha pensado nessa ligação, mas há muita gente de facto que veio do hardcore a fazer música eletrónica. Pá, eu acho que na verdade há muita gente do hardcore em todo o lado. Sim. Porque se tu fores a ver mesmo os Fleet Foxes, tem o baixista que era de Blood Brothers, pá, que era uma gritaria impossível. Eu não sei, como o pessoal do hardcore sempre teve um bocado aquela cena do it yourself, se calhar foi-se mantendo a fazer música, e hoje o pessoal que faz música também já não é necessariamente aquele pessoal que está à espera de assinar logo um contrato e ganhar um carro e uma casa e não sei o quê, que a editora lhes dá. Então se calhar quem subsiste acaba por ser pessoal que tem uma ética do it yourself até maior e maior controle sobre a sua carreira. Claro que há sempre exceções, há sempre coisas mais pop que aparecem logo já grandes, não é? Mas há muita gente que faz muita estrada e depois é que acaba por dar o salto. Só estou-me a lembrar dos Grizzly Bear que eles fizeram 3 ou 4 turnês europeias até bater à série, não é? O tour manager de Lino Martini até há 3, 4 anos atrás era o Panda, não sei se conheces. Eu já ouvi falar, que era manager deles também. Era outro manager de Grizzly Bear e do Revoa Simone, uma data de coisas. E eles raparam bem, meu. E o pessoal do hardcore tinha um bocado essa ética também. É tocar até dar ou até nem dar, mesmo que não dê, depois chega uma altura que, sei lá, têm filhos ou a coisa continua, ou arranjam um trabalho no armazém, numa loja de discos, ou uma coisa assim. É um bocado por aí, meu. Como o pessoal do Discord também, não é? Que, pronto, criou meios para subsistir da música de outra forma, que criou a editora, criou, sei lá, o guitarrista também produz discos, produziu o último Blood Brothers, por exemplo. Pá, acho que é uma ótima escola, não é? Porque habituas-te a fazer as coisas por ti e depois vais aplicando isso e acabas por conseguir, por vezes, direcionar a tua vida nesse sentido e fazer coisas que gostas. E depois acaba por ser esse pessoal que não só, mas boa parte desse pessoal acaba por continuar na música. Agora, a música eletrónica acaba por ser mais uma parte desse pessoal. Tu estavas a dizer há bocado que o estilo de composição, a maneira como vocês faziam coisas era como na música eletrónica, em paus. Sim. E paus, aquilo também serve para dançar. Calculo que seja a reação que vocês nós tentamos. Que as pessoas dançam. Eu acho que nós até puxamos mais pela onda do dançar do que a música realmente é. Sim. Mas, porque é uma coisa que a gente gosta, mano. Sim. Sei lá. Eu sei que o nosso som, às vezes, por exemplo, do último disco, eu acho que nós cometemos um erro ao dizer que o disco era difícil. O disco, nem acho o disco difícil, acho que o disco mais verso-refrão até que o disco anterior. Os sons que nós escolhemos é que são mais duros, talvez. Mas as progressões nem acho que sejam assim tão mais difíceis. Mas do ponto de vista de ser dançável, até acho este disco mais dançável do que o anterior.
Só que pronto, não tinha nenhum Deixa-me Ser, que era cantado quase do princípio ao fim, e por isso talvez também nós, na nossa cabeça, achássemos que o disco fosse mais difícil. Mas é uma intenção grande do nosso lado e ainda estamos a aprender como é que fazemos isso. Então, o vosso primeiro vídeo tinha, como é que se chamam os miúdos? Pupilos do Couture, exato. Sim. Que agora lançaram uma música, por acaso eles mandaram-nos a música há tempos para a gente ouvir. E lançaram agora a música, é Couture puro. Sim. E pá, isto eram os tipos que, quando o Macotó trabalhava no outro estúdio em Mãe Martins, eles costumavam ir ensaiar lá, porque aquilo era um complexo de garagens, e os gajos costumavam ir ensaiar para lá e para dançar, pá, porque precisavam assim num espaço grande e fechado, não fosse na rua. E o Macotó filmou-os uma vez e depois, pá, tivemos ideia. Depois apareceu o Bruno Ferreira, queria fazer um vídeo connosco e nós lembrámos de misturar isso com outras coisas. E pá, foram uns fixos, foram mesmo bacanas eles na altura. Não, mas aí volta-se também, eles dançam, é assim que eles fazem. Sim. E mesmo quando começámos o nosso primeiro EP, quando foi pela Enxofada, nós acabámos por fazer depois uns bonus tracks com remix e é uma relação que nós sempre tivemos. Por acaso descurámos agora no último álbum, acabámos por não fazer nada relacionado com isso, mas no próximo disco é uma vontade muito grande que a gente tem outra vez. Pá, já fizemos cascalho suficiente neste e agora estamos com vontade de fazer outras coisas, não é? Se um gajo também está sempre a fazer a mesma coisa, também é aborrecido. E Paus é a banda que se calhar mais das nossas que mais liberdade tem para fazer o que quiser, desde que seja rítmico, não é? Então temos essa vantagem de poder fazer coisas diferentes disco para disco. Acho que vai sempre soar a Paus, porque só pelo facto de termos aquelas duas baterias a soar a baterias, não é? Não a soar eletrónico, a beat eletrónico, acho que acaba por nos dar uma característica e ao mesmo tempo continuamos a poder ter liberdade para fazer o que quisermos, e temos muita vontade de fazer um disco mais dançável, né, no próximo, sim. Outra coisa que tu nunca farias em 1996 é o facto de tu e o Kim passarem música como ambiente. Sim. Isso seria um bocado complicado, só tipo, sei lá. Fazíamos mixtapes, quando muito à série, não é? Sim. Puxar a cassete para trás com uma bic. Então alternar numa discoteca entre Gorilla Biscuits e Exatamente. assim. Podia ser uma coisa engraçada. Mas não imaginava, nem sabia. Eu nunca fui muito dado a tecnologia. Aliás, eu entrei para a engenharia eletrotécnica, entrei para a engenharia em telecomunicações e eletrónica, sem sequer ter um computador em casa. Ainda hoje não gosto muito de computadores. É claro que os uso e sei lá, uso pads e coisas que disparam samples, portanto é óbvio que eu uso o computador como ferramenta de trabalho também e gravo, tenho programas de gravação e gravo. E fazer agenciamento também envolve o computador. Sim, exato. Mas gosto de me cingir ao básico para fazer o meu trabalho, não sou muito aventureiro, não tenho muita paciência para investigar cenas de informática. Aliás, eu não acabei o curso, acho que por essa razão. Aborrece-me de morte, tipo, estás a perder 4 ou 5 horas com linha de código meu, para mexeres uma bolinha do canto inferior esquerdo do ecrã para o canto superior direito. Para quê? Eu sei que aquilo tem uma função se tu aplicares aquilo à coisa certa, mas há gente que faz isso bem melhor e com bem mais gosto e prazer do que eu, então não é muito a minha cena. Mas lembras de código? De alguma coisa? Fiz JavaScript, fiz HTML, pronto, HTML era o básico na altura. Claro. C++ também, aprendi uma data de linguagens. Se ainda apontar uma arma à cabeça, consegues fazer uma calculadora? Uma calculadora, isso foi com sistemas digitais que eu fiz. Que uma calculadora não é fácil, mas é com anos e nors e coisas assim. É engraçado, é com... Faz conteúdos, basicamente. Portanto, mas pronto, se te apontarem uma arma à cabeça, fazes uma calculadora. Não é fácil, mas lembra. Acho que sim, acho que vou lá. Se puder consultar um manual ou outro, acho que faço. Eu tenho aqui uma arma. Acho que ainda consigo. Está lá ao fundo, eu já saí da faculdade há muitos anos. Mas acho que consegui ir lá ainda. Mas começaste a passar música como? Sim, por piada. Da necessidade dos Paus fazerem coisas um bocado diferentes. E acho que começou com a apresentação, a pré-apresentação desse EP que nós fizemos o churrasco, foi quando era Odessa, precisamente, quando era o Facto ali no Cais da Pedra. Sim. Aqui? Sim. Do outro lado da rua. Do outro lado da rua.
quando era aí o facto, durante a noite, depois aquilo transformava-se em Odessa, que era um bar, foi pouco tempo. Eu lembro-me, nunca cheguei lá, mas lembro-me disso existir. Pá, fizemos a pré-festa de lançamento do EP aí, e houve a necessidade de encher o espaço e com música. E então eu e o Kim fizemos eu e o Kim não, era para ser todos tipo DJ set de paus. Basicamente nós escolhemos música do iPod. E acho que começou aí, a primeira vez que passámos música juntos foi aí. Depois, pá, sei lá, por esta ou outra razão acabaram por nos convidar outra vez para fazer um DJ set de paus num dos quiosques da Avenida da Liberdade. E pronto, e aí acabei por ir eu e o Kim. E depois, como ia quase sempre eu e o Kim, pá, porque o Macotão não tinha muita paciência, o Shella menos ainda, o Fábio neste momento até é o único que chegou a ser mesmo DJ. Mas não tem muita paciência já também. E então acabava por ir eu e o Kim. E um dia a Inês Valdez e a Patrícia Craveiro Lopes convidaram-nos para passar som na Casa Independente. Pá, tínhamos que dar um nome àquilo e demos o nome Grande Ambiente. Pronto. E começámos a passar som os dois aí, sei lá. De início eu só passava vinil. Depois o Kim começou a passar muita coisa R&B e soul e não sei o que, então eu tive necessidade de recorrer ao Spotify, então pronto, acabo por também alternar vinil com o Spotify, porque senão não consigo pôr coisas atuais, eu não sou rico, não consigo comprar todos os vinis que gostaria, portanto acabo por ter que recorrer a essa ferramenta. Pá, e é engraçado, não? É bem fixe. Não, mas eu fiz aquela introdução do também não farias em 96. Que tipo de coisas é que tu nunca ouvirias em 96 e não te deixariam ouvir em 96 e tu passas? Não havia nada daquilo que passo. Não, pá, a gente só passa, sei lá, de Beyoncé a hip hop e soul também. Ou seja, tudo que tenha assim um certo groove para poder abanar a anca e o pé. Não, na altura, eu lembro em 96 então, eu só ouvia Metallica. E tudo que fosse heavy metal além de Metallica eu achava que era traição. Portanto, nem Slayer, nem nada disso. Comecei a ouvir Sepultura também. Sepultura, eu não sei, se calhar por serem brasileiros davam um desconto e naquela não é traição, porque são irmãos. E então acho que era um bocado por aí. Não é traição por ser irmãos, é uma forma incrível. Mas pronto, acho que um gajo tem sempre que arranjar desculpas para poder dar uma facadinha, não é? E ouvia Biohazard, mas isto já era depois a cena mais hardcore. Havia Biohazard, Strife, Earth Crisis, era tudo música com berros. Não ia passar isso. Sim. Ou seja, nada do que eu passo hoje em dia passaria nessa altura. Mas como é que é essa evolução? É de crescer, de abrir os horizontes, não ligar ao que as pessoas pensam? Pá, acho que foi... Bem, já passaram muitos anos, não é? Portanto, sei lá, tu vais mudando. 20. Sim, pá, de 96, porra, foram já 19 anos, que medo, mas pronto. Tu a fazer sentido? Não, mas eu só me apercebo disso quando começo a fazer contas, porque é bom sinal, que se não fizer contas não me apercebo tanto disso. Mas, não sei, pá, vais mudando, vais conhecendo outros músicos que também te vão mostrando outras coisas. Tu próprio também vais pesquisando mais, vais-te aborrecendo com a música que ouves, então vais querendo ouvir outra música. Pá, acho que é um processo normal em quem não... Pá, a repetição é estar parado, não é? Então, se tu queres evoluir, tu tens que te permitir também a outras influências e a ouvir coisas diferentes e a pesquisar. E é por essa razão que eu seria um péssimo engenheiro, porque eu nunca ia pesquisar nada do ramo da engenharia nem me ia manter atualizado. E se tu não te mantens atualizado, morres, basicamente. Tipo aquelas bandas que fazem o mesmo disco que faziam nos 90, não é? Porque não houve outras coisas, não tem outras referências, ou então porque estão demasiado reféns daquilo e acham que é aquilo que os fãs querem. E se calhar é. Mas isso não nos satisfaz a nós, que somos gente inquieta. Não? Então é isso, é sede de evoluir e de conhecer mais coisas. Acho que se baseia nisso. Não, mas mesmo especificamente como é que aconteceu para ti? Coisas é que começas cronologicamente falando. Começa a acontecer. A culpa foi muito das bandas do hardcore. Sim. Precisamente da D-Mac e da 3-1G, essencialmente, porque eram editoras que... E uma outra editora que era a Bicor Disc, que é uma editora catalã de Barcelona. Sim. Porque, por exemplo, os Stand Still, que era uma banda, sei lá, indie pop
de Espanha, que era muito grande, por acaso agora fiz entrar num hiato. E tinha um tote bag deles, acho eu. Sim, Stencil, Não, da Bicor, acho eu. Eu acho que eles tinham uma banca no Primavera de... Sim. Que vendiam também outros discos. Eu comprei um disco que eles deram-me esse tote bag. Eles tinham dado de coisas já. Pá, por exemplo, DeLorean é uma banda que veio da Bicor. Eles eram punk. Eu lembro disso. Yeah. E então, ou seja, este tipo de editoras foi cota parte muito grande de nós termos começado a ouvir outras coisas, porque era tipo, eles tinham alguns discos mais punk hardcore, tipo, já na onda Dead Driving e Refused e coisas dessas, mas ao mesmo tempo depois mandavam-se umas coisas ao lado, mais pop. Pá, e tu vais um bocado a medo e ouves e ficas naquela, não sei se gosto muito disto, mas aquilo vai-te abrindo os horizontes aos poucos e poucos. Depois os próprios festivais que essas editoras também... Que essas editoras não, mas das quais elas participavam, sei lá, lembro do Sant Feliu Fest em Sant Feliu de Guíxols, na Catalunha também, que tinha sempre muitas bandas destas editoras todas. Eu lembro-me de Blood Brothers ir lá, lembro-me de Disarms Snakes também tocar lá no mesmo ano que Influcifel. Ou seja, havia uma promiscuidade muito grande de géneros ou de bandas a fugirem do género mãe dentro destas editoras e dentro destes festivais. E então tu começas a ouvir coisas ligeiramente diferentes. Sei lá, imagina, os Portugal The Man também vieram um bocado de pessoal e dessas editoras. Eles editaram pela Fearless, que era a editora de Data Drive, no primeiro disco deles. E então, mas ao mesmo tempo já misturam muito a soul na música deles, porque o gajo, o vocalista, o John, vivia no Alasca e o que passava lá em rádio eram coisas antigas de soul. Então o gajo curtia hardcore, mas ao mesmo tempo o que ouvia na rádio era soul. E então acaba por passar isso um bocado para a música dele. Então aquilo no início era uma mistura de Data Drive, mas com soul e uma forma muito soul de cantar. E tu vais... Ou seja, tu, de repente eu ouvi Data Drive e fui buscar os Portugal The Man porque estavam na mesma editora. Mas os Portugal The Man ao mesmo tempo já tinham bué soul e Motown também, iam buscar coisas dessas. Então tu pensas, pá, isto é fixe, mas isto tem estas coisas, então porque é que eu não vou ouvir também mesmo bandas da Motown e porque é que eu não vou ouvir mais Beatles outra vez? E começas a ir às raízes, porque sei lá, estas bandas vão se influenciando noutras coisas mais antigas e tu também acabas por ir buscar coisas mais antigas. E a partir daí tudo o que é feito hoje praticamente tem raízes no que foi feito no passado. Então tu aí, a partir daí, eu acho que naturalmente tu abriste o espectro todo já. E quando começas a ouvir estas bandas com diferentes influências, acabas por ir depois a essas influências. Gostas de conhecer o que é que eles foram buscar aqui. E estes foram buscar isto assim, onda soul. E estes foram buscar esta cena assim mais africana e misturaram com rock. E então começas a ir buscar também essas influências e a ouvir coisas realmente puras desse estilo. E acho que foi um bocado por aí. E depois acabas por dar por ti e estás a gostar de tudo e mais alguma coisa. Porque acho que o pessoal do hardcore sempre teve do pessoal do hardcore que depois foi abrindo horizontes, sempre teve esta vontade do novo e de misturar o novo com aquilo que fazia. Um bocado para chocar, às vezes. Eu lembro dos Blood Brothers fazerem as t-shirts mais horríveis, super espalhafatosas, e de terem uns tiques que, sei lá, toda a gente lhe chamava gay na altura e lhe chamava-lhes gay num sentido pejorativo, que eles já estão cagando, literalmente. E a verdade é que construíram uma coisa muito deles. Ou seja, as pessoas também faziam um bocado para chocar a dada altura, eles faziam essas coisas muito parrantes para chocar e marcar o seu espaço, sei lá. Depois o Steve Aoki também tinha a D-Mac e as bandas dele que ele editava eram muito sujo o som, e era para chocar também. E então tu vais buscando estas coisas todas e vais misturando, às vezes só para causar desconforto nas pessoas, outras porque acabas por ter mesmo gosto por essas coisas e queres mesmo incorporá-las na tua música, e isso tudo faz-te chegar a uma imensidão de coisas. E acho que foi um bocado assim que nós fomos buscar tudo e mais alguma coisa, fomos ouvindo influências. E depois, claro, se tu já estás num estado da tua biblioteca musical em que já ouves de tudo, também tu próprio começas a querer descobrir coisas, então começas a ir buscar outras coisas tu mesmo e a procurar e a tornar-te um bocadinho mais nerd, mas acho que é por aí. Mas também há uma coisa que provavelmente havia nessa cena, e há em todas as cenas de rock mais conservadoras, ou que menos horizontes deixam, é que tu deixas de ver que tipo música a sério é só aquela que é tocada por pessoas. Sim. Tocam mesmo a sério. Sim, música é quem toca a sério. Quando é que se dá a coisa de tipo, não, há outras coisas que são música que não é necessariamente assim. Eu acho que aí foi com o hip hop, quando comecei a ouvir mais hip hop que comecei a respeitar mais.
Pá, eu vou dar o exemplo do Sam da Kid, pá, ver o gajo, alguém que diga que aquele gajo não é músico porque não toca uma bateria ou um teclado, mesmo, o gajo toca MPC como muito poucos tocam outro instrumento, meu, pá, é aquilo, não venham com merdas, meu, o gajo está a tocar um instrumento, meu, porra, meu, é incrível ver o gajo a tocar aquilo. E, pá, e os produtores de hip-hop, meu, e de música eletrónica, meu, podem não saber tocar um baixo, meu, mas sabem fazer baixo do caraças, meu. E o que é que interessa a forma de tu fazeres? Meu? É tudo ferramenta, não é? O que interessa é o resultado final, mano. Isso constrói só com o que é dos outros, com samples e pegas numa nota daqui, pegas noutra nota dali, sei lá, Flaming Lips fez isso num disco, o gajo foi buscar samples de cenas da Disney, pá! O que é que se interessa, meu? É música, meu. Tudo é música, meu. A música está no dia a dia, meu. Tu usas a música, começaste a usar, se calhar, não sei se será, mas imagino que como de uma forma mnemónica, não? Para decorar as coisas, não? Para te ser fácil reter coisas que eram importantes. E por isso acho que é uma ferramenta, e é uma ferramenta de sobrevivência e ao mesmo tempo consegue dar prazer. Portanto, está em todo lado. Eu acho. Mas havia esse pensamento nessa altura, talvez. Sim, havia. Um gajo é puto, é bem revolucionário e a minha cena é que é e tudo o resto é uma merda, não é? Eu por acaso nunca fui extremamente panfletário. Mas então na cena onde nós estávamos, que era a cena vegan e straight edge, e eu também usei t-shirts a dizer straight edge. Mas pronto, depois havia o pessoal. Pelo menos nunca fizeste tatuagens como o Kim. Não, mas pronto, o Kim teve o sentido de humor para pôr a data de início e data de fim, pronto, está feito. Ao menos teve esse sentido de humor. Mas, pá, sim, mas por exemplo, vendo o pessoal de Linda Martini, que todos passaram pela cena hardcore, pá, nunca nenhum de nós foi de apontar o dedo. Sim. Nunca foi para drag. Não, eu não estava a acusar-vos de ser assim, estou só a dizer, tipo, quem vai numa cena dessas. Sim, mas é por aí. Mas mesmo não sendo nós padrecos ou pastores, acabávamos por achar que a nossa cena é que era, estás a ver? Só não tentávamos convencer toda a gente de que era isso. Era mais numa de sentimento de pertença e sermos bué felizes porque tínhamos ali uma cena que era só nossa e de mais ninguém, e nós éramos bué mais fixes do que os outros. Mas nunca, ou seja, para nós até era fixe que os outros não entrassem, estás a ver? Era fixe porque era uma cena de nicho. Mas já achávamos que a nossa cena é que era, meu. E claro, pá, um DJ, foda-se, que isso, estás a brincar, meu. Um gajo com 17 anos que é do hardcore, um DJ é, sei lá, acho que nem havia DJ como hoje é idealizado, não é? O DJ era um gajo que passava vinil na altura, se calhar. Estava a começar a deixar de passar vinil, se calhar, não sei, depois não sei a história do DJing, mas imagino que já se tivesse deixado de passar coisas dessas em 97. Mas, pá, para mim, lá está, como eu nunca fui muito dado a tecnologia, eu acho que o meu primeiro CD foi para em 96, 97, por isso para mim era tudo muito analógico ainda. Não imagino como é que fosse fazer DJing nessa altura. Para mim ainda era vinil, na minha cabeça. Mas DJing para mim não era um músico. Sim. E depois, tu disseste que começaste a ouvir hip-hop, que tipo de coisas é que começaste a ouvir e quando? Foi por causa de... este é daqueles meus guilty pleasures de então que pronto, que um gajo tem que admitir de vez em quando, que era Limp Bizkit. Pá, fiz para em 96 também, 96, 97 talvez. Eu ouvi o primeiro disco de Limp Bizkit, que era o primeiro disco deles mesmo. Pá, os gajos misturavam hip hop e lá está, e por causa disso depois voltei às raízes, fui ouvir Cypress Hill e House of Pain e não sei o quê, porque o DJ de Limp Bizkit na altura era o DJ de House of Pain. Ok. Então pronto, lá está, estás a ver, Limp Bizkit misturava ali, tinha um DJ, não sei o que, se calhar foi nessa altura que eu comecei a respeitar os DJs como músicos. Só porque tocavam com o Limp Bizkit. E não só, havia uma outra banda que era Ectovanger, que era da Almada, que era com o Johnny Cadáver e que era com a baterista que agora toca em Anarchix, com a Catarina, que ela entrou para a banda já perto do fim, se não estou em erro. E eles tinham um DJ, pá, e... que era... Não era. Mas havia outra banda que era Hand Cold, que era o Miguel, o Yum. O Glu. Sim. Era mas o Glu ele não era DJ. Ele tocava tipo baixo a guitarra. Era? Eu pensava que o gajo já passava umas cenas. Não, eu tive entrevistado tipo, há 3 semanas e falámos sobre isso. Ele diz que foi o Quaresma, de Weasel, foi gravar uns scratches para a banda dele. Para Hand Cold, na altura. Sim, e depois eu acho que ele se calhar, eu não sei se ele já tinha começado ou não a brincar com vinil.
Mas depois um dia ele estava a passar música num bar qualquer e o Quaresma apareceu, curtiu e convidou para fazer uma audição para The Weasel e ele entrou em The Weasel logo. Bom. Tipo, 2 semanas depois estava a tocar com eles em todo lado. Muito bom, então já foi uma memória construída, é fixe, olha. Bom, mas só sei isso porque falei com ele mesmo há pouco tempo. Mas é fixe, ainda bem que falámos disso então, porque assim já fiquei a saber um bocado mais. Como é que se chamava a banda? Run Cold. Pá, sim, talvez acho que é isso. Pá, e havia essas 2 bandas que eram da Almada, Run Cold e havia Act of Anger. E eles já misturavam DJs também, pá, e fogo, aquilo para nós era muito afora. E eles faziam alguns concertos com a cena hardcore, com Renewal, porque o vocalista de Act of Anger entrou numa demo de Renewal, o Kim fazia parte de Renewal. E então, pronto, comecei a ter mais contacto com isso. E depois, pá, um gajo vai ouvindo mais hip-hop. Mas depois deixei estagnado muitos anos. Só agora, nos últimos 2 anos, é que voltei a ouvir muito hip-hop outra vez. Porquê? Não sei, pá, na carrinha. Um gajo vai na carrinha, o Ângelo ouve muito hip-hop, o nosso técnico de som. E pronto, um gajo vai ouvindo outra vez e lá está, vais pesquisando outra vez, pronto, e vais redescobrindo as coisas. E então temos ouvido muito hip-hop. Que tipo de coisas? Pá, sei lá, olha, Run the Jewels, ouvimos muito Alan Halloween também. Pá, também ouvimos Regula. Sam, claro que ouvimos Sam daqui, não é? Temos ouvido o último de Kendrick Lamar também, o anterior nem tanto. Dead Grips, mas Dead Grips já não é bem hip-hop, aquilo já é também misturado do caraças. Não sei se... Olha, tens lá o baterista, é um gajo que veio do hardcore também. O Zack Hill. Era o Zack Hill, Yeah. Exato, bem parecia. Depois, pá, sei lá, muita coisa. Agora não estou a lembrar de quase nada. Mas tenho lá uma playlist engraçada, que faz parte do grande ambiente. Mas ouvimos muita coisa, assim. E que tipo de outras coisas é que ouves? Hoje em dia? Ouço muitas coisas do antigamente. Eu quando quero ouvir rock à série ainda vou buscar os discos de Teta Drive e Lek, que era uma banda da Dinamarca também. Mas eu ouço regularmente Teta Drive, portanto. Sim, pá, bem. Mesmo Jerry Ewing ainda ouço de vez em quando. Mas depois também há coisas interessantes lá. Olha, tenho ouvido muito a Non Mortal Orchestra. Pá, gosto bem da produção do gajo, mas acho bué da chunga, meu. Nunca ouvi, não sei. Pá, Conheço o nome, sei que tocam em festivais e tal, nunca ouvi. Eu gosto porque o gajo tem as progressões dele são muito, muito próprias, meu, e é fixe. E depois ele grava tudo e o gajo vai fazendo upgrades, sei lá, o primeiro disco gravou com microfone, o segundo gravou com 2, este gravou com 3. A bateria, tu falas das baterias. Sim. Pá, e aquilo que me parece das audições que tenho feito o disco é que o gajo... Imagina, há um beat que tem muito prato de choque. Pá, e o prato de choque é a coisa mais horrível para quando tu estás a gravar só com um microfone ou 2. Porque entra em todo lado e rouba frequência a tudo. Ou seja, há um beat que o gajo tem que o prato de choque está aberto muitas vezes. O que é que vai acontecer? O prato de choque vai ser bué presente nesse beat. E o que o gajo faz é, ok, eu não vou conseguir fazer grande coisa com este beat, então vou estragar ainda mais. Vou saturar este beat, vou encher isto de distorção. E então é interessante isso, porque as músicas em que o gajo tem um beat que tem pouco prato de choque, sei lá, tu ouves mais a tarola, ouves mais o bombo com um som mais natural. Quando tem um beat que tem muito prato de choque, ele suja muito a bateria, ou seja, a produção que ele dá a cada música depende muito do beat de cada música e dos instrumentos que está a usar nessa música. Pá, isso para mim é bem interessante e tenho adorado ouvir o disco, mais no sentido... nerd da coisa do que no sentido das canções, que tem boas canções. Eu gosto bastante das canções do gajo. Isso é uma coisa que fazes muito, tipo, ouvires nesse sentido nerd das coisas? Bué, quando não gostas? Mais. Sim, até porque, pá, eu tenho estado a gravar coisas minhas e que algum dia hei de editar e então, pá, tenho cada vez mais atenção a essas coisas. Coisas tuas, tipo o quê? Pá, eu tenho, pá, aí umas 14 canções que já estou a gravar demos há anos e este ano eu decidi gravá-las todas assim de uma assentada e vou começar a mostrá-las a pessoal para dar opiniões e para cascar, porque estou fechado na bolha há bué de tempo. Pá, são coisas que eu vou fazendo, sei lá, eu comecei a tocar piano por causa do Sufjan Stevens, porque nós temos ali o piano do Sufjan Stevens, da tour que ele fez na Europa, a última, porque pá, ficava-lhe mais barato comprar um piano e andar em tour do que pagar o transporte de um piano dos Estados Unidos para cá e de volta. E o tour manager de Lina Martini de então, o Panda, era amigo de alguns músicos que tocavam com ele e foi feita com ele depois do concerto do Coliseu
E o gajo, queres um piano? E ele ficou assim, quer um piano? Como assim quer um piano? Pá, eu vou mandar um piano fora, mano. Acho um desperdício, meu. Então alguém quer um piano, meu. E ele, está bem, pronto, eu fico com o piano, então fui lá buscar o piano, pá, e ele não tocava piano, então deixou o piano na nossa sala de ensaios e pronto, e está connosco até hoje. Tu quando disseste, eu comecei a tocar piano por causa do Sufjan Stevens, foi tipo, foste inspirado por ele? Tipo, Não, literalmente. No piano do Sufjan Stevens. E, então tinha ali um piano, e é assim, eu sou baterista, portanto, piano é um instrumento meio percussão, meio cordas, portanto, acaba por ser um instrumento mais fácil para mim do que pegar numa guitarra e tocar uns acordes, porque aí tens que pisar muito bem as cordas. Não é uma questão tão rítmica, não é? Também, mas não tanto. Então comecei a sacar aplicações com acordes e a aprender acordes e não sei o quê, e comecei a fazer umas coisitas. E depois eu nunca fui bom a sacar músicas dos outros, então fui fazendo as minhas coisas. De repente vais fazendo, e daí por mim tinha montes de coisas e não fazia nada com elas. Então este ano comecei a gravar demos mais sérias, sozinho, aí fechado na sala de ensaios. E pronto, e acabei de gravar uma demo com 12 músicas há um mês, para aí, e mostrei à primeira pessoa nessa altura. E pronto, e agora vou ter que mostrar a mais pessoal, porque eu quero mesmo fazer alguma coisa com aquilo. Para já quero que me digam, quero mostrar ao Fábio dos Paus, porque confio muito na estética dele e na opinião dele, e é um gajo que consegue criticar sem ser duro, mas é muito assertivo, e preciso de feedback, porque fazer as coisas sozinho é muito atramado e é assustador ao mesmo tempo, que é tipo, se eu alguma vez lançar isso, vou-me estar a expor só a mim. Então pronto, eu já tenho nome para o projeto e tudo, vai ser Moraes, uma cena de ego. Não, mas vai ser Moraes porque é com U. Sim. Porque se vier a ser uma banda, não há tanto peso de. Se vier a ser uma banda, não há tanto peso de. Desculpa, pequena parte. Não vou. Pode ter piada. Sim, é ótimo, é um cameo do André e da Martina. Estão cá os amigos meus catalães. Provavelmente desceu, mas pronto, ele bateu à porta e está aqui, pronto. Está ótimo. E então pronto, pá. Eu já tinha visto alguma coisa sobre isso, agora tipo, já tinha visto pelo menos escrito Moraes. Eu já tinha. Pá, talvez no Facebook. Vou lançando as cenas, porque senão qualquer dia roubam-me o nome, não é? E assim, sim. E então pronto, já vou dando assim umas migalhas, mas eu não sei se quer. Eu vou ter disco novo de Lina Martini em fevereiro, vou ter disco novo de Paus em fevereiro, por aí. Vou ter disco novo de Lina Martini também alguns no primeiro semestre. Pá, então é impossível até lá, o que me dá algum tempo para preparar qualquer coisa para depois do verão do ano que vem. Não sei se vai acontecer, mas esse é o plano. A não ser que agora as pessoas a quem eu mostro as músicas me digam que as músicas são uma grande merda, e pá, aí se calhar eu vou repensar a minha vida e vou continuar só com as bandas. O historial de bateristas que começam a fazer música, não sei, estou a pensar no Ringo Starr. Sim, Phil Collins. Phil Collins, está mais, eu não gosto do Phil Collins. O Father John Misty também, mas ele já tocava. O Father John Misty era o Jay Tillman. Ele já tocava antes de tocar bateria com o Fleet Fox, ele já tocava guitarra. O Dave Grohl? Sim, também. Correu bem? O que é que há mais? Correu bem para ele. Sim. Não vou dizer que sou fã de Foo Fighters, mas sim, não mas Foo Fighters. Acho que chegou onde se propôs, sim, não é? Sim. Acho que até chegou mais longe do que se propôs. Sim, muito mais. Mas é uma vontade, se calhar é uma coisa de insegurança dos bateristas, de alguns, que é tipo, nós não somos só o melhor amigo da música, o gajo também tem alguma capacidade de fazer música, não é? Então pronto, tem sido isso, mas tenho tocado muito, toco muito em casa, sozinho, toco mesmo bastante. No piano do Sufjan Stevens, lavaste? Esse toca aqui, não está ali a cheirar a mofo, porque teve na outra sala de ensaios que era horrível. E continua ali. Agora tenho tocado mais teclados. Mas nunca foi lavado, portanto tu estás a pôr os dedos nos sítios onde ele pôs os dedos. Exatamente. Ok. Foi mesmo isso. Mas pronto, depois já comprei mais uns teclados para casa, para ter em casa, porque sei lá, cordas e a inspiração é tramada, não é? Que implica trabalho, não vem do céu, mas às vezes vem. E às vezes estás a cantar lá uma cena e vais logo ao piano e fazes a cena e gravas e pronto, e está-se bem. E é fixe por isso também. Então quis ter também um tecladito ou outro em casa e pronto, e foi assim. Eu costumo fazer isto, vou à casa das pessoas e quando vou à casa das pessoas e pergunto sobre as referências delas,
tipo em termos de livros, discos, agora já falámos muito de música hoje, DVDs, etc, essas coisas todas. Que tipo de coisas é que tu vês ou lês, ou etc? Olha, o último disco que eu li... O último disco que tu leste? O último livro que eu li foi um booklet. Foi um da minha vizinha de baixo, que é a Alexandra Lucas Coelho. Sim. Que é o... Na Alta Roda, acho que sim. Ou na Roda da Noite. Agora já não me recordo. Bolas. A Alexandra Lucas Coelho é que foi para o Brasil, não? Foi. Sim. Ela esteve lá, voltou, sim, okay. Por acaso agora está lá. Okay. Mas foi o livro que ela lançou antes do Meu Momento Domingo, pronto. Que é um filme que se passa muito em Israel. Eu fiz um filme. Primeiro um disco, depois um livro, depois um filme. É porque é um grande filme o livro. É engraçado. É daqueles livros que está nas estantes de livros de viagem também, mas acaba por ser um romance. E pá, é muito interessante, gosto da escrita dela. Já li algumas crónicas no Público e achei piada porque de repente ela foi viver basicamente para a casa onde eu vivia. Okay. Aquela casa já tinha sido a Gisela João, ela saiu, fui para lá eu e agora foi para lá a Alexandra. E pai, e ela sabe que tu gostas das coisas? Sim. Okay, não, ela é que me ofereceu esse livro. O primeiro livro que eu li foi esse, mas eu tinha oferecido o Meu Momento Domingo à minha namorada, a Leonor. E epá, eu ofereci-lhe no Natal e em janeiro ela foi ver a casa e ficou a viver connosco. Então foi assim meio fora, tipo, pá, porque a Leonor era fã e ao mesmo tempo ela também já conhecia Paus, tinha visto, porque é muito amiga do João Paulo Feliciano também, tínhamos visto no Primavera Sound. Pá, foi engraçado, foi engraçado. E a casa para onde eu fui, a de cima, era do Jorge Araújo, também escritor, que escreveu o Benjamin e também acho que escrevia para o Expresso, não estou em erro. Então, sim, o último livro que li foi da Alexandra. Antes disso li um livro de um autor brasileiro, pá, que agora, porra, mano, Nassar. E pá, gostei bastante, também pesado, mas gostei bastante. Como é que chamava o livro? Lavoura? Acho que sim, acho que era isso. E filmes e séries? Pá, filmes eu não sou muito cinema, sempre me senti um bocado mal ao pé do Sérgio de Lina Martini, por exemplo, que já não está, porque pá, era um cinéfilo incrível, o gajo conhecia tudo e mais alguma coisa e via bastante. Mas olha, fui ver há pouco tempo como é que se chama? Pássaro num ramo de árvore, uma coisa assim. Sim, aquele é sueco, não pá, é? Yeah. Não sei se é sueco. E gostei bastante. É durinho o fim. Eu não vi o filme. Só vi o trailer e fiquei com vontade, mas acabei por não ir ver. Então não vou ser spoiler, mas vale a pena. Deixa-nos a pensar naquilo que nós somos hoje em dia e aquilo que escolhemos deliberadamente olhar para o lado. Está tudo bem e riste de algumas coisas e quando as coisas começam a ficar demasiado sérias e já estás a acabar de rir, já viras a cara para o lado e já não te apetece ver, mas é muito, muito realista daquilo que são os nossos dias e gostei bastante. Mas é uma comédia, não é? Eles dizem que sim. Eu acho mais dramático do que comédia, mas eles vendem o filme como comédia dramática. Eu punha ênfase no dramático. Mas é muito fixe. Eu gostei bastante do filme, acho. Pá, é daqueles filmes que tu vais a pensar para casa e isso para mim é fixe. Mas sei lá, olha, um filme que eu adoro e tenho sempre uma referência é o Carnage. Desde a Carnificina. Sim. Pá, adoro aquilo. Não sais dali, estás numa sala só e pá, adoro o argumento. Acho incrível. É uma peça. Pá, acho incrível. Adoro esse filme. E é esse tipo de filmes que eu gosto mais. E nota-se muito que era uma peça, mas não no modo sentido. Há filmes que se nota que era uma peça e fica no mau sentido, mas ali nota-se que era uma peça e acho que é fixe que eles saem dali só por um momento, que é o momento em que o puto está a brincar na rua e esse momento é importante para quebrar, mas acho muito fixe, gostei bastante desse filme. Pá, eu não gosto muito de ficção, por exemplo. Espera, voltando ao assunto. Sim. Isso para mim é uma comédia, eu parti-me a rir sim, claramente, esse para mim é uma comédia. Eu adorei esse filme por causa disso. Mas eu não gosto muito de filmes de ficção e nem de zombies, nem nada dessas coisas. Não, pá, eu não gosto de Guerra das Estrelas, sei que depois a gente vai odiar ficção é zombies? Não, também. É a associação? Também. Pensas em ficção e pensas em zombies? Eu não gosto de coisas com as quais eu não posso relacionar. Descobri-se hoje que zombies existiam e... Sim. Deixavas de dizer que era ficção, associar a ficção a zombies.
Não, é porque eu já estava a meter o Guerra das Estrelas no meio disto tudo, porque estava já tipo a fazer lista do tipo de cinema que eu não gosto. Pá, não gosto porque não... Eu gosto de coisas com que eu me possa relacionar. Então... Já podes relacionar com essas coisas. A maior parte dos filmes de zombies são metáforas. Sim, mas eu gosto, não sei. O primeiro filme de zombies, A Noite dos Mortos-Vivos, do Romero, sobre os direitos civis. Sim. Não, desse ponto de vista, claro que sim. Tudo acaba por ter uma história que pode ser tua, não é? E até, sei lá, o Shaun of the Dead, que é uma comédia de zombies, é sobre crescer e tomar responsabilidade e tornar-te um homem. Mas é o imaginário visual. Não consigo, tenho que me relacionar com a coisa. Tenho que acreditar que aquilo é possível, não a história aqueles personagens são reais. Eu acho que é mais por aí. Pá, não sei, o meu pai nunca teve um leitor de VHS nem beta. E então eu nunca vi muito cinema. Vocês viram na televisão? Pá, via pouco também, porque ele gostava mais de ver bola do que outra coisa, então... Pá, e a verdade é que eu passava muito pouco tempo em casa e estava sempre de rua a jogar a bola. E então, sei lá, eu acho que esse tipo de coisas também pode esta minha não relação com ficção e coisas desse tipo pode ser porque nunca tive grande contacto com cinema até à altura em que comecei a ir eu ao cinema. E então... Não via muitos filmes, não criei esse bichinho e se calhar não me levou a ir explorar outros campos. Então gosto de coisas com as quais eu me posso relacionar com os personagens diretamente. E televisão, não? Televisão não vejo mesmo. Nem séries? Não vejo necessariamente na televisão. Sim. Pronto, era por aí que eu estava a perguntar. Quando disse televisão estava a falar de séries. Estou a procrastinar a ver a segunda temporada de True Detective porque adorei a primeira e estou com medo que seja má. Não vejo, pronto, então é mesmo isso. Pá, continuo a gostar de... O meu guilty pleasure é uma família moderna. Pá, porque acho que aquilo, do ponto de vista de argumento, está muito bem feito. Consegue ser cáustico e pop ao mesmo tempo. Acho engraçado. Acho que conseguiram fazer isso muito bem. Sei lá, ainda vi as 2 primeiras temporadas de House of Cards também, mas também, entretanto, não me tem apetecido ver a outra. Mais. Pá, depois vou vendo assim umas coisitas soltas, tipo documentários de ratos de perão, do skate, mais esse tipo de coisas. Vou achando mais piada esse tipo de coisas. Mas vejo pouca coisa. Mesmo séries em casa vejo pouco. E documentários de bandas, estavas a falar de ratos de perão? Tipo... Não vejo muito, por acaso. Vi de ratos de perão, pá, porque acho engraçado o imaginário deles e a contarem como é que era a história toda dos montes de farinha que lhes davam em Itália e como aquilo começou. Pá, que é os montes de farinha que lhe davam em Itália? É Coca, basicamente. Eu sou muito inocente, não percebo essas coisas, desculpa. Pá, e sei lá, e depois tem expressões engraçadas. Os brasileiros são muito mais poéticos com a língua portuguesa e isso depois traz expressões engraçadas. Tipo, há aí uma nesse documentário que é... O cara estava cheio de dentes. Pá, que é a cena do gajo estar sempre a sorrir e eles dizem que o gajo estava cheio de dentes. Acho bem bonito a forma como eles usam a língua. E vi esse, pá, mas vejo pouca coisa. Vejo muito pouca coisa mesmo. Vários documentários de bandas, eu não tenho visto nenhum. Mas não. Descobri cá um sobre os Descendants. Não vi. Pá, vi de Ramones, fui ver ao cinema. Achei... Pá, vê-se. Mas é isso, nunca... Pá, vi o Sugar Man, que eu gostei, por exemplo. Esse tocou-me... Pá, a história é mais do que um documentário, aquilo é uma história de amor bonita, um amor com música e com um público específico, neste caso sul-africano, mas achei uma história bonita e toca-te um bocado, mas vejo pouca coisa, vejo pouca coisa em casa. Eu estou muito pouco tempo em casa. Não, o documentário de Refuse, que é o Refuse Are Fucking Dead também. Não vi, não quis ver. Também nunca vi. Não quis ver. Pá, não, tenho sempre medo. Quando são bandas que eu gosto, então fico com medo. Depois aprendes coisas mais. Tipo, perco o encanto. Tipo, eu não precisava de saber isto. Mano. Isto era bem mais fixe como eu romanceava do que como foi na realidade. Há um documentário sobre o Tribe Called Quest, que é sobre a reunião deles aqui há uns anos. E que eles quase andam a porrada. Eu já não sei se o Q-Tip e o Five Dog dão um soco. Mas é uma coisa... Eles têm uma discussão mesmo violenta. E é bem impressionante. E isso. passaram mesmo isso no documentário. Sim. Pá, bom. O documentário tem isso. É bem puxado. Eu percebo o que tu dizes, então. Eu quando disse andam em uns comentários sobre bandas, obviamente há sempre comentários sobre bandas. Estou a dizer sobre bandas de punk hardcore. Não. Pá, se calhar, eu não sei se há alguma coisa que tenha que ver com o Discord. Deve haver algum documentário que tenha que ver com Washington.
Com a cena hardcore. Aí esse via. Porque esse tenho mesmo curiosidade para saber como é que as coisas foram feitas. E há histórias ótimas. Tu conheces a história dos Fear quando foram ao Saturday Night Live? Não. Pronto. No início dos anos 80, o John Belushi, sabes quem era o John Belushi? Sim. O gajo era o gajo tinha os Blues Brothers, era um grande conhecedor de blues e não sei o quê, mas um dia decidiu que curtia o hardcore. E que ele já tinha sido do Saturday Night Live, era uma estrela. Ele estava quase a morrer. Pá, no ano a seguir ele estava morto. E queriam que ele fosse ao Saturday Night Live apresentar aquilo. E ele, tipo, na condição, só vou se puserem cá os Fear a tocar. Muito bom. E os Fear tocaram e houve tipo guerras, vieram de Washington, o Ian MacKaye estava lá, eu acho que ainda não existia nem Embrace, nem Minor Threat, nem nada, só se existia, tipo, era embrionário Minor Threat mesmo, tipo, não é no início. Pá, e houve tipo uma luta mesmo, os punks de Washington, os punks de Nova York, os punks de Los Angeles, toda a gente, malta do hardcore, todos odiaram-se e andaram a porrada lá. Lá? Sim, e há filmagens disso. Pois olha, a cena hardcore cá era um bocado isso. Era? Imagina, quando mas com porrada? Não chegava a ver porrada, mas quando eu te falava daquelas divisões, sim. Era, imagina, a facção, se calhar, de onde eu e o Kim e o pessoal do Daniel Martins nos inseríamos mais, era a facção mais Discord Washington. Sim. E depois havia a facção mais Nova York, que era o pessoal do old school, e depois apareceu aquela onda mais Madball, essa ficou mais violenta. Isso foi quando nós nos afastámos completamente da cena hardcore. Ficou burra, não? Ficou uma cena burra, de trolha só por trolha. E, para isso não. Eu saí da cena metal, eu vinha do heavy metal. A minha primeira banda foi com o Rui, com o filho da mãe, isto em 94. Pá, e a gente tocava speed trash, e riffs roubados de Metallica e siga. Pá, e eu afastei-me da cena metal porque o pessoal andava à biqueirada, e depois quando tomei contacto com a cena hardcore, pá, e via que o pessoal tinha música violenta na mesma e intensa, e o pessoal respeitava-se e não andava ao bico e não sei o quê. E achei boa piada, então comecei a ir aos concertos da cena hardcore. E de repente, a cena hardcore, ou parte dela, torna-se outra vez numa cena violenta. Pá, eu perdi a paciência. Mas estavas a dizer, havia essas várias fações, tipo New School, Old School. Calculo que também houvesse tipo vegan, straight edge e malta que bebia. Sim, bem, claro. E para aí caíste, aí estás com os joelhos todos folados e já não és vegan ou já não és straight edge. Já havia sempre isso, claro que sim. Pá, eu sempre tive uma visão muito pragmática da coisa. Que havia pessoal que era meu amigo e dizia que era straight edge. Pá, e que eu sabia claramente que era o pessoal que gostava de beber, man. É tipo, para que é que tu dizes que és straight edge, meu? Tu podes fazer parte desta cena na mesma. E se calhar não podes usar as t-shirts, meu. Ou podes, meu. Whatever. Nem podes pôr um X na mão. Meu, mas não te obrigues a fazer uma coisa que não és, meu. Se tu curtes beber, meu, porque é que tens que fazer parte de uma cena, meu? Não, há espaço para tudo, mano. E lá está, os Rinul tocavam com os Ectovenger, mano. Nenhum deles era straight edge, garantidamente, meu. Pá, achava um bocado burro. Um bocado burro essa cena de castrares a ti mesmo. Pá, se gostas de beber, mas se gostas de drogar, droga-te, meu, whatever, meu. Não tentes evangelizar os outros com isso, mas faz a tua cena, mano, ser feliz, mano. Mas havia, estavas a dizer que havia... Havia tensões, havia tensões bem grandes. Depois houve uma altura que era a cena da H8000, que era aquela cena da Bélgica mais metaleira. Sim. E havia pessoal que era o pessoal do New School e entrava muito em choque com o pessoal do Old School, que era o pessoal de Timex e de, sei lá, Timex, qual era a outra banda, meu? Sei lá, Fight for Change, que era do Algarve, pá, coisas assim, meu. E vi, mas era cena de putos parva, tipo, mas às vezes dava trolha, meu. Às vezes o pessoal não dava a porrada, meu. Uma cena um bocado burra, meu, mas pá, pronto, sei lá. Vai sempre haver burros em todo o lado e em todo tipo de música e em todas as classes sociais e em todos os países, não é? Portanto, estranho seria se não houvesse burros ali também. Mas pronto, mas havia um bocado isso. Pá, é claro que eu lembro-me havia também uma dose de sarcasmo e ironia bué da grande, de parte a parte, nas provocações, isso tinha piada, até essa parte tinha piada. Tipo o quê? Pá, sei lá, havia sempre bocas uns aos outros, pá, não lembro nada específico, mas havia sempre assim uns picantes engraçados, mas depois havia fanzines, e às vezes o pessoal nas fanzines criticava uma cena e depois era criticado noutra. Pá, isso tinha piada, meu, era soltar. Eu lembro daquele site que havia que era o Straight Edge PT. Porra, meu, pois, mas isso dava... pá, esse fórum dava pano para manga. Isso era isso e o fórum sons, meu. Porra, meu. Ainda... Acho que nunca discuti muito aí, mas ainda discuti uma vez ou outra. Eu curto discutir também. Curto discutir? Pá, as piadas, meu. Questionar as coisas, meu. Tipo... Sabe, às vezes o pessoal acha que eu estou muito chateado numa discussão. Eu se estiver mesmo realmente chateado, eu não escrevo nada, meu.
publicamente, porque é bem fácil resvalar para coisas feias, meu. Ou seja mal interpretado, ou o que é que seja. Então eu só escrevo e só entro nesse tipo de discussões quando estou a escrever e estou a rir enquanto estou a escrever. Mas, mas as pessoas não te veem a escrever, portanto não sabem com que mood é que estás. Então às vezes também aquilo escala por coisas não interessam. Mas eu acho piada a discussão, meu. Acho que faz bem, deixa-te a pensar, meu. E às vezes estás errado e tens é que te rir com isso e admitir que estás errado, né? Tipo, quantas vezes já escrevi merda e depois se calhar até vou escrever pessoalmente à pessoa e dizer, olha, não disse aquilo, se calhar não devia ter dito, não foi mal interpretado, olha, na verdade foi isto. Acontece, meu. Faz parte da condição humana, meu. É raro, meu. Não, acho que burros são aqueles que acham que estão sempre corretos, meu. Qual foi o teu pior erro? Não estou a gozar. De net? Olha, o meu pior erro recentemente foi eu cometi um erro de não bloquear uma cena que devia ter bloqueado atempadamente. Houve alguém que escreveu uma coisa com a qual eu não consigo concordar mesmo. Porque achei, mesmo que justificadamente tenha sido como apontamento humorístico, achei extremamente desrespeitoso para as mulheres. Tinha que ver com... era uma reportagem qualquer, também não interessa agora voltar a puxar o que foi especificamente, mas alguém escreveu uma peça jornalística que eu achei muito mau gosto mesmo, e escrevi e dei a minha opinião, achei que aquilo foi uma merda e continuo a achar que aquilo foi uma merda, mas inclusive já falei com a pessoa pessoalmente e disse-lhe que achava que aquilo era uma merda, como tinha escrito, mas que respeitava a pessoa em si, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu pus isso e de repente no meu moral e aquilo escalou para uma coisa, depois já havia gente a atacar diretamente a pessoa, ia pôr fotos dessa pessoa e é aquela coisa, tu estás a escrever mas depois não estás 100% ligado àquilo e quando vais ver outra vez já tens bué de fotos dessa pessoa e eu se calhar devia ter bloqueado aquilo mais cedo porque ainda que todos tenhamos poder para bloquear aquilo, o meu é mais rápido porque é o meu moral, não é? Não tenho que pedir ao Facebook para bloquear o que é que seja. E aí cometi um erro, não devia ter bloqueado aquilo antes que tivesse chegado a esse ponto e pronto, e depois não apaguei, mas continua, existe, mas está privado e depois contactei a pessoa e pedi desculpa por ter, não pela opinião que dei que mantenho e a pessoa também compreende, mas porque a minha opinião é meramente do ponto de vista jornalístico, achei aquilo mau e pedi-lhe desculpa por ter deixado aquilo escalar até onde escalou, porque podia ter tido mal antes. Faz parte, não vais sempre fazer merda à vida toda. Acho que é uma boa altura para acabar. Okay. Não me tomo mais tempo. Vai ter com os teus amigos espanhóis. Vamos, catalães. Catalães que são a minha parte espanhola preferida. Diga-se. Ok, obrigadíssimo. Tá bem, obrigado. Bye.